Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos, princípios bíblicos que enriquecem. E eu tenho falado muito aqui nesses áudios, nesses vídeos, que a prosperidade verdadeira, aquela que Deus tem para nós, é a nossa satisfação em tudo que Ele nos dá. Até mesmo nas provas, nas lutas, nós temos que ser gratos ao Senhor e glorificar o seu santo nome. Então nós vamos dar continuidade. Hoje eu quero falar um pouco sobre batalha espiritual, no que diz respeito à vida financeira, a vida, aquela vida próspera. Irmão, Jesus veio nos trazer vida abundante e o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele, o diabo, é perito em nos criar circunstâncias visando trazer problemas, dificuldades e dores de cabeça. E isso não é nada novo, você e eu sabemos muito bem a respeito disso. Um exemplo, o patriarca Isaac enriqueceu e se tornou poderoso na terra dos filisteus. E isso provocou inveja no coração destes, levando-os a entulhar os poços que os servos de Isaac haviam cavado. Porém, a graça de Deus era com Isaac e finalmente os seus inimigos desistiram de persegui-lo. Você pode conferir lá, no livro de Gênesis 26, 12 e 22. Semelhantemente, nos dias de Gideão, os midianitas por 7 anos assolaram os israelitas, por permissão de Deus, roubando toda a produção de trigo, cevada e outros produtos da terra. Deus permitira que isso acontecesse por causa do pecado do seu povo, que vivia fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então lhe foi enviado um profeta com a mensagem de arrependimento e para lembrar o povo do que Deus lhes fizera desde a saída do Egito. Um anjo é enviado a um jovem chamado Gideão e este é usado por Deus para trazer libertação ao povo. Com 300 homens de guerra e usando o slogan pelo Senhor e por Gideão, atacaram o exército midianita de mais de 120 mil soldados e os derrotaram no campo de batalha. Depois você lê lá em Juízes 6, versículo 8. O diabo ousa atacar os filhos de Deus que prosperam. Ele sabe que o homem que teme a Deus e lhe é fiel, ele usa os seus bens para promover o reino de Deus na terra. Grande era o ódio de Satanás para com Jó. Lembra da história de Jó? A riqueza e a integridade de Jó o incomodava. Ele se sentia incomodado, o que o levou a questionar a Deus a respeito da fidelidade do seu servo. Deus, que conhece os corações, aceitou o desafio de Satanás e lhe permitiu fazer o teste. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 9, 13 e 16. Leia lá. Temos, portanto, irmãos, um grande desafio de nós derrotarmos o inimigo em suas investidas contra as nossas vidas financeiras e contra a nossa prosperidade. E isso fala em todas as áreas da vida. A nossa principal arma é o conhecimento. Nós precisamos conhecer os nossos direitos e as promessas de Deus contidas na sua palavra. Olha o que está escrito em Lucas 8, 10, na parte A. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então fique com essa palavra. Fique com essa palavra. A respeito de Jó, que eu falei aqui, Jó capítulo 1, versículo de 1 a 6, a Bíblia vai dizer o seguinte: ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: notaste porventura meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde? Não tens protegido de todo lado a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas, olha o desafio de Satanás para com Deus. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face.
ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo de 6 a 12, melhor dizendo. Então, irmãos, Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo, porque no contexto, o que aconteceu ali naquele exato momento foi o seguinte: Jó era um homem íntegro, Jó era um homem fiel, mas Jó tinha uma família que não era bem assim. Os filhos de Jó eram homens mundanos, eles faziam festa todos os dias, cada dia na casa de um. E Jó sacrificava em favor dos seus filhos, porque pensava: se porventura os meus filhos tiverem pecado, eu sacrificarei e Deus lhes perdoará. Começa por aí. Mas o principal da história de Jó, nesse capítulo 1, de 6 a 12, é o seguinte: que Satanás havia recebido de Adão uma carta em branco e assinada, entregando na mão dele todo o reino da terra. Então Satanás se achava o dono. Satanás achava que ali na terra ele mandava e ninguém mais observava as leis de Deus, ninguém mais procurava ao Senhor. E Deus então, para fazer Satanás entender, para mostrar para os príncipes celestiais, para mostrar para as cortes celestiais, que na terra ainda havia gente, ainda havia alguém que o adorava, o respeitava e o temia, então aceitou esse desafio de Satanás. É claro, irmãos, que nos céus os príncipes, as cortes celestiais, os anjos, eles não conhecem o futuro, como também Satanás e os demônios também não conhecem o futuro, mas Deus conhece. Era preciso que houvesse essa prova para mostrar para todos, tanto do reino celestial, para todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres viventes, tronos, principados, e para mostrar também a Satanás e seus demônios que na terra havia alguém que era temente a Deus, que lhe obedecia e que era-lhe fiel. E somente deixando acontecer que seria provado isso. É o que acontece, né? É o que acontece, né? Aliás, é o que está acontecendo desde então. É preciso ficar provado que o caráter de Satanás é mau e o caráter de Deus é bom, que Deus quer vida e Satanás quer a morte, que Deus quer paz e Satanás quer guerra, que Deus ressuscita, vivifica, restaura e Satanás destrói. Deus não luta contra Satanás com o seu poder. Se assim fosse, bastaria um estalar de dedo e Satanás e os seus demônios se pulverizariam, desapareceriam. Mas Deus mostra que ele luta contra o inferno, contra o mal, com o seu caráter de amor e de justiça. E isso vai ficar provado no futuro, quando o Senhor Jesus Cristo vier em sua glória com seus santos anjos e provar que é possível sim servir a Deus, temer a Deus e obedecê-lo, quando ele, arrebatar sua igreja. Será o grande teste, será o grande julgamento, será o arrebatamento. Aqueles que forem arrebatados, que subirem com o Senhor, serão os que serão salvos, serão os que estarão com o Senhor para toda a eternidade. E os que não forem arrebatados, não forem levados, esses estarão automaticamente condenados. Amém? Mas o diabo, o inimigo que veio para matar, roubar e destruir, ele ainda vai lutar e muito para desencaminhar a alma daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo e não o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse foi o motivo pelo qual Deus aceitou o desafio de Satanás, para provar tanto para o próprio Satanás, para os demônios que o acompanham e para as cortes celestiais, os príncipes, os anjos celestiais, que ainda é possível sim ser íntegro, ser fiel e ser temente a Deus e obedecer os seus mandamentos. Faça isso, seja fiel a Deus, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, e um reino de glória te estará esperando por você, Estará esperando por você. Fique com essa palavra.
prosperidade começa, o princípio da prosperidade começa em conhecer ao Senhor e conhecer as suas promessas contidas na sua palavra. Tá bom? Um abraço para todos vocês. Não percam a oportunidade de compartilhar, de evangelizar com esses vídeos, né? E que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Mas antes, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e soberano Pai, nós te louvamos, te bendizemos, pois tu és o nosso provedor e tu, Senhor Deus, nos supre de todas as nossas necessidades. És tu, meu Deus, que nos sustenta, és tu, meu Deus, que nos dá força nos momentos de adversidade, de lutas, nos momentos em que precisamos mesmo de apoio. Só tu podes e só tu nos apoia, meu Pai, porque de nós mesmos não podemos e não temos força nem méritos nenhum. Mas tu é um Deus misericordioso, e assim como tu foste com Jó, com Gideão e com Isaque, que prosperaram em terras desconhecidas, tu serás também conosco. Tu há de nos dar, meu Senhor Deus, a satisfação no coração por tudo aquilo que tu tens nos proporcionado, por toda a provisão que tu tens nos concedido. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fica conosco hoje e para todo sempre. Amém. Receba do Senhor o meu abraço, compartilhe, faça um comentáriozinho, comente, dê um like lá no YouTube para que esse vídeo alcance mais pessoas. Até lá então, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe.